Bom, boa tarde a todos. Nós vamos passar alguma coisa a respeito das questões científicas mesmo, que estão relacionadas ao início da vida humana. Eu acho importante falar sobre esse assunto, parece até óbvio, mas a gente tem visto essa cortina de fumaça aí, né, em cima de alguns conceitos básicos da biologia e da embriologia, por conta de algumas conveniências, né, que a gente tem, algumas demandas, né, utilitaristas. Então, eu vou trazer esses resultados para a gente entender mais ou menos como é que a ciência se posiciona. Em 1827, esse autor, Carl Ernst, 150 anos depois de terem descoberto o espermatozoide, ele foi o primeiro a afirmar que o início da vida se dá no momento da fecundação. Ou seja, o que é fecundação? É a mesma coisa que fertilização ou concepção, são sinônimos. É o momento em que o espermatozoide encontra o óvulo que ainda não é óvulo, né? Para quem faz biologia, a gente sabe que é um ovócito secundário. Então, o espermatozoide, ele une com o ovócito, aí o ovócito tem mais uma divisão para se transformar em óvulo, e nessa divisão é que funde o núcleo do espermatozoide com o núcleo do que seria o óvulo, então, né? Então, é interessante que a gametogênese feminina, ela só se conclui se houver a fecundação. Então, é bem interessante isso. Então, esse é o momento da fecundação, ou concepção, ou fertilização, tá? E ele trouxe isso em 1827. Aí você vai falar, isso é um conceito antigo, muita coisa mudou. Tudo que veio depois do Van Baer confirmou o que ele disse. Tudo, né? O zigoto é uma célula resultante da fertilização de um ovócito por um espermatozoide e é o início de um ser humano. Essa frase foi retirada textualmente do primeiro capítulo do livro Embriologia Clínica do Moore. É engraçado porque todo mundo da área da saúde usa esse livro para aprender embriologia e depois fala que não se sabe quando começa a vida. Né? Quer dizer, está no primeiro capítulo, aliás, a edição que eu tenho está na primeira página do primeiro capítulo. Isso aí. E concordam Rezende, 2005, e Zugaib, 2008, que são obstetras. Tá? Então, nos tratados modernos de obstetrícia, eles concordam também que a vida começa, o início do ser humano começa na fertilização. O desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando um ovócito de uma mulher é fertilizado pelo espermatozoide de um homem. Isso também está no Persaud, Moore e Persaud, na embriologia clínica, e é uma coisa que o Ricardo falou também, né, que o contínuo do momento da fertilização e a formação do zigoto, que é a célula resultante, né? Então, que nem eu estava explicando, juntou o núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo e formou um núcleo único. Os gametas são haploides, né? Eles têm a metade do número de cromossomos da espécie. Quando junta, você tem um pacote, um conjunto com os 46 cromossomos, que são os cromossomos da espécie. Essa célula resultante dessa união, que é uma célula diploide, que tem os 46 cromossomos, é o zigoto. Tá certo? E esse zigoto vai começar o seu processo de divisão, para formar o corpo do novo ser, né? E o Persaud, ele fala que ele chama de continuum. Então, o que é o continuum? O continuum é exatamente esse processo. O zigoto, que vai se multiplicar para formar um embrião. Quando esse embrião cresce, ele se transforma num feto. O feto nasce, vira o bebê vira a criança, aí o jovem, o adulto, o velho. Esse é o contínuo, que começa na fertilização, ou na fecundação, e termina na morte. Então, a importância desse conceito é o seguinte:
Você acha que pode interromper a vida humana nesse momento aqui, entre criança e jovem? Pode fazer isso? Não, se você fizer isso, você vai preso, né? Homicídio. Você pode, entre jovem e adulto? Também não. Entre adulto e velho? Também não. E entre feto e bebê? Pode ou não pode? Então não pode aborto. Não é? Porque o aborto é retirada. Ah, não, mas a gente tira quando é zigoto para embrião. Então, se você interromper esse processo, você está interrompendo uma vida humana, não interessa onde for. Aliás, eu acho até que quanto mais para o fim, né, você ainda deu alguma chance para aquele indivíduo. Quanto mais no começo, nem chance você deu. Ele não conseguiu nem se manifestar. Então, está errado. É eticamente incorreto. Agora, por que moralmente a gente considera aqui errado? Aqui, né? Porque lá na Europa muita gente acha isso aqui normal. Então, tem kit de suicídio, suicídio assistido é legalizado, eles são a favor da eutanásia. Então, eles já estão falando que o idoso já pode... Você pode interromper a vida do idoso e isso ser moralmente aceito. E eles acham também que é moralmente aceito a interrupção desse processo, até nascer. E vocês vão ver que tem gente que acha que mesmo depois que nasceu, pode fazer também. Né? Então é meio chocante isso, mas um professor de bioética, aliás, um dos mais comemorados aí, um dos mais considerados no mundo, ele é a favor do infanticídio. Ele falou que se nasceu o bebê, você faz a inspeção, não gostou, mata, faz outro. Não é? Legal. Eu acho o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com as nossas premissas, porque a base de onde você parte para criar um conceito moral, ela se mantém. Então, se você acha que pode aqui, me dá um motivo que não pode aqui ou aqui. Qual o motivo? Se você diz que pode, pode. Então pode em qualquer lugar, em qualquer momento. Qual o critério que você vai usar? Se o critério não for biológico, aí o critério vai ser étnico, vai ser social, aí não tem mais dono, né? A gente não sabe onde vai parar, porque não existe um critério fixo. Não é assim? Então, as faxinas éticas, né? A mais famosa é o Holocausto, mas teve uma no leste europeu. Está tendo uma agora, se não me engano, em Mianmar. Eles estão matando todos os muçulmanos, que é minoria. Estão matando. Por quê? Porque eles não querem muçulmano lá. Isso é faxina ética. Está errado? Eles acham que não. Estão matando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acredita e as coisas que a gente aceita. Porque se você aceita o critério, você tem que aceitar sempre. Quando é com outro e quando é com você também. Né? E quando não é bom para todo mundo, não é ético, mesmo que seja moral. O que é que não tem polêmica na ciência? Os pontos considerados bem definidos pela embriologia. Primeiro, o desenvolvimento humano começa na fertilização. Né? Isso está claro. Todas as referências que eu busquei, de biologia, de embriologia, de ginecologia, todas elas concordam com isso. Né? Segundo, o zigoto e o embrião são organismos humanos vivos. Né? Então, eles falam assim, mas o zigoto é uma célula só. Tá, mas e daí? É pelo número de células que você julga o direito à vida? Então, eu estou lascado, então, porque com meus 1,66 m, eu devo ter muito menos célula que um que tem 1,80 m. Então, ele tem mais direito a viver do que eu, porque meu número de células é menor. Qual é o critério? Então, eu sempre costumo dizer assim, quando você categoriza o ser humano, quando você hierarquiza o ser humano, quando você atribui valor ao ser humano, você está errando. Você está errando. Não tem jeito de se acertar. Porque você está dizendo que um vale mais que o outro. E se você acha que um vale mais que o outro, você vai dar mais importância para um do que para o outro. E nós todos somos iguais. Somos totalmente diferentes, mas iguais. Temos os mesmos direitos. Né? Não interessa em que momento da vida eu estou. Quais são as estruturas que eu já desenvolvi.
Então, se eu interrompo o embrião na fase de gástrula, ele ainda não tem sistema nervoso central. Tá, mas vai ter. É só você deixar. Vai ter. Então, isso daqui também está bem claro. Na 8ª semana, o embrião já tem as características humanas, perda da cauda e características do rosto. Então, também é uma outra coisa assim. É igual a corrupção. Você fala que o cara roubou não sei quantos milhões de dólares, você fala, puxa, é bastante dinheiro. Mas você vê uma sala de apartamento inteira com dinheiro até o teto, aí você tem uma noção do que está acontecendo, né? O pessoal fala, aí fica todo mundo revoltado. Né? É a mesma coisa. Você fala, é só uma colherada de células. Tem 4 milímetros. Mas a hora que você vê o embrião formadinho, com o rosto, tudo já certinho, aí a coisa fica diferente. Né? A Cristiane Assis, que ela escreveu um livro muito interessante, chama Gestação e Encontro de Almas. Ela é médica ginecologista, ela se especializou em medicina fetal. E ela conta, eu não sei se ela conta, ela não contou no livro, mas ela contou para mim que eles faziam a fertilização, né, na clínica onde ela trabalhava, e era de praxe colocar 4 embriões. Por quê? Porque a chance de sucesso é de 25%. Então, você coloca 4, a chance de você ter sucesso em um é muito grande. Só que, às vezes, acontecia dos 4 vingarem. Aí, eles faziam a chamada redução. O que é redução? Você quer quanto? Você quer 1, no máximo 2? Então, vamos matar 2. Aí, eles entravam com uma agulha, não é? Puncionavam o cordão umbilical e jogavam cloreto de potássio. Escolhiam qual que ia tirar e injetavam cloreto de potássio. Só que quando os fetos eram muito pequenininhos ainda, não dá para puncionar. É muito pequeno o cordão umbilical. Então, eles faziam a punção no tórax e injetavam cloreto de potássio no coração. Isso fazendo a monitorização com ultrassom 3D. E a primeira vez que ela entrou, ela não queria entrar. O professor falou que se ela não entrasse, ela não ia terminar o curso. Ela entrou. Na primeira vez que espetaram o tórax, o fetinho segurou a agulha com as 2 mãos e abriu a boca. Bom, filma isso, põe no Fantástico. Vamos ver quem é a favor do aborto no dia seguinte. Vamos ver quem é a favor. Né? E eram fetos de 3 meses. Então, diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. É verdade. Infelizmente. Né? Mas a gente precisa parar de ser hipócrita. Está cheio de vídeo na internet mostrando o produto de aborto provocado, os fetinhos se mexendo, no lixo. Né? E aí? A gente vai virar as costas para isso? Vai fingir que não é comigo, mas não fui eu? Né? Então, isso é muito complicado. A gente precisa parar, né, de fingir que isso não existe. A gente precisa começar a enfrentar. E a nossa posição tem que ser firme. Tá certo? Tem muita gente que fala, toma cuidado para falar de aborto, porque tem muita mulher que fez aborto. Mulher é vítima, é igual o feto. Está provado a síndrome traumática pós-aborto. Não interessa se você racionalmente acha que não tem problema. O seu instinto de milhões de anos de desenvolvimento da espécie, que está lá no seu tronco encefálico, no seu cérebro reptiliano, diz para você que é errado. É por isso que 80% das mulheres que fizeram aborto são deprimidas ou têm doenças psiquiátricas graves. Então, elas são vítimas também. E eu tenho visto, apesar de eu não ser ginecologista, a gente faz assistência às meninas que querem abortar. Então, a gente oferece ultrassom, depois do ultrassom a gente faz um diálogo com elas. Eu tenho uma experiência de pelo menos umas 10 meninas, geralmente são meninas, né? Às vezes mulheres mais velhas, que elas pedem o aborto e vão lá fazer ultrassom achando que é para abortar, e aí depois a gente senta para conversar. As 10 desistiram. Por que elas iam fazer? Porque não tinham apoio. Eu tenho para mim que geralmente quem induz a mulher a fazer o aborto ou é o companheiro, ou é o pai, ou é a família. É alguém que está ao redor dela e que acha que ela não pode ter o filho. Só que depois que ela faz o aborto, ela é que fica com o problema. Porque aquilo é registrado na psique dela. E ela vai sofrer. Então, não é botar o dedo no nariz de quem fez. É acolher. E impedir que outras caiam nessa armadilha.
Isso é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Eu tive a oportunidade de ser chamado para falar na OAB de Santos sobre o aborto. Todo mundo sabia que eu era espírita. E aí já criou uma celeuma lá. Aí ficaram sabendo que tinha um grupo de feministas a favor do aborto que fizeram camiseta e iam lá para jogar tomate em mim. E aí as espíritas fizeram camiseta para ir lá para me defender. Eu falei, meu Deus, vai virar uma rinha de guerra lá. E era da OAB, estava cheio de advogado e tal. E eu preparei a minha palestra única e exclusivamente com dados científicos. Eu não entrei na questão moral em nenhum momento. Eu só discuti as questões biológicas, discuti as consequências, o aspecto epidemiológico, o aspecto financeiro, porque a gente não tem dinheiro para pagar apendicite, a gente vai ficar fazendo aborto. Está acontecendo isso em Campo Grande, no hospital universitário. Eles estão tirando da sala cirúrgica cirurgia eletiva para colocar aborto. Porque hoje eu não sei se vocês sabem, foi legalizado o aborto no Brasil. A menina está grávida, ela chega no pronto-socorro e fala assim, eu fui estuprada, quero tirar. Não tem corpo de delito, não precisa BO, não precisa absolutamente nada. Você tem que partir do princípio que é verdade o que ela está falando e fazer o aborto. A última foi uma menina que chegou lá falando isso. Eles fizeram uma avaliação, o obstetra fez uma avaliação, achou que ela era uma paciente psiquiátrica, que ela precisava de uma assistência psiquiátrica, encaminhou ela para o psiquiatra. Em vez dela ir para o psiquiatra, ela foi no juiz. O juiz deu a liminar. Ela chegou lá com a liminar, obrigando a fazer o aborto. Ela foi internada para fazer o aborto. A família ficou sabendo, o pai da criança ficou sabendo, correu no juiz em segunda instância e pegaram uma suspensão da liminar anterior. Quando eles chegaram no hospital, ela já tinha abortado. Ou seja, ela tinha um problema psiquiátrico, o pai da criança queria a criança, a família queria a criança, ela estava com um surto psicótico e fez o aborto. E o juiz deu a autorização para ela fazer. Isso não é saúde, né? Isso não está certo. Então, a gente precisa começar a discutir esse assunto de uma maneira adulta, séria. Isso não é uma questão religiosa, apesar deles sempre jogarem isso assim. Então, porque eu sou espírito, sou contra o aborto, é uma questão religiosa, eu sou um fanático religioso. Não. Eu sei que depois que eu acabei a palestra, dava para ouvir os grilos do lado de fora, ninguém abriu a boca, nem os prós, nem os contra. Porque não tem argumento, é evidência científica. É tudo uma questão moral. Então a gente está fingindo que não está vendo, mas está lá. E se você estudou saúde, se você estudou biologia, genética, embriologia, e você falar para mim que você não sabe quando começa a vida, você me desculpa, mas é dissimulação isso aí. Dissimulação. Então, você só tirou o diploma e não estudou, porque tem alguma coisa errada. Né? Na época que eles liberaram o aborto dos anencéfalos, que eles liberaram o uso de células tronco-embrionária, a doutora Marlene foi com a doutora Irvênia lá para Brasília e tentaram discutir esse assunto. Eles lançaram essa revista da Super Interessante, quando a vida começa, e depois eles lançaram uma outra, quando a vida termina, que são os dois momentos que a gente tem discussão bioética. Eu vou confessar aqui que, hoje em dia, eu passo bem longe dessa revista, né? Porque eles são tendenciosos, eles não são nada científicos. E depois que eles fizeram com o Alexander Moreira, o Alexander ficou quase 2 horas dando uma entrevista, eles deturparam a entrevista dele, eles mudaram o que ele tinha dito, ele teve que entrar na justiça contra a revista. Então, isso já é má-fé, né? Já é má-fé. Então, essa revista eles lançaram na época, né, falando sobre isso, e dentro do texto que defendia claramente o uso das células tronco-embrionárias, eles lançam essa daí que eu destaquei. Biologicamente, é inegável que a formação de um novo ser com um novo código genético começa no momento da união do óvulo com o espermatozoide. Bom, eles estão admitindo isso. Na época também teve aquele Roda Viva na TV Cultura, e foi uma professora de biologia, e a professora falando que ela era a favor,
que o embrião isso, que o embrião aquilo, que podia, que não podia. E todo mundo dando a maior corda para ela, né? Porque é moderno hoje, né? A Europa é a favor, os Estados Unidos é a favor do aborto, por que nós não vamos ser, né? Isso é um retrocesso. E aí, alguém quieto lá, eu nem lembro o nome de quem estava fazendo a entrevista, ele falou assim: doutora, posso ler um trecho de um livro de biologia? Ela falou: pode. Aí ele leu alguma coisa semelhante a essa. Biologicamente, é inegável que a vida começa no momento da fecundação. Aí ela ficou olhando para ele, ele levantou, o livro era dela. Aí ele falou: doutora, quem mudou, a biologia ou a senhora? Nossa, eu quase dei um beijo na TV, eu estava quase desligando a TV de raiva, porque você está vendo que é imparcial, que é uma coisa de doutrinação da cabeça das pessoas que estão assistindo e que não tem as informações técnicas suficientes para tomar uma decisão. Aí ela disse assim: nós não estamos aqui discutindo quando começa a vida, nós estamos discutindo em que momento é lícito interrompê-la. Opa, agora nós estamos falando a verdade. Em que momento é lícito interromper uma vida? O que é que vocês acham? Quando é lícito interromper uma vida? Se você acha que nunca, parou a conversa. Acabou a conversa. Não tem discussão. Se você acha que é lícito, aí nós vamos ter que discutir ética e moral. Porque o critério que a gente usar hoje talvez não seja um bom critério para amanhã, não é? Porque vai depender das necessidades sociais. Então, infelizmente, eu tenho lá em casa um livro escrito por um espírita defendendo o uso de células-tronco. E ele usa como argumento um erro semântico, porque ele fala que concepção e fecundação são duas coisas diferentes. Porque ele pega o texto do Livro dos Espíritos, que tem uma palavra, e ele diz que as coisas não são semelhantes. E ele desenvolve todo o raciocínio dele em cima desse erro semântico, que é um erro de conceito. É um erro de conceito. Tá? O que muita gente usa também é que a obstetrícia ela considera aborto o processo depois da nidação do embrião. O que é nidação? O ovócito ele é fecundado na tuba uterina e ele vai viajar até o útero. É uma viagem de 3 a 4 dias. Quando ele chega no útero, ele já é um embrião. Já está na forma de neurula e aí ele implanta no endométrio. A obstetrícia só considera aborto se depois que implantou tiver a desinserção. Então, para a obstetrícia, o aborto é a interrupção da gestação pós-nidação. Mas isso é um conceito técnico, não tem nada a ver com conceito ético. E a biologia nunca questionou que a vida começou ali na fecundação. Então, quando chega no útero, já tem 3 dias de vida. Já tem 3 dias de vida. E muita gente usa essas artimanhas, né, dentro da língua, do conceito do termo, para defender uma coisa que, na minha opinião, é indefensável, né? Então, outro aspecto que fica discutido é se a fecundação é por acaso, né? Quando eu era estudante do ensino médio, eu lembro que o professor falava que o espermatozoide mais forte é o que chegava primeiro e o que fecundava, né? Se fosse o mais forte, a gente nunca ia ter malformação, a gente não ia ter nenhum tipo de alteração, porque o mais forte é o rígido. E ficou depois claro que não é bem isso. Tanto que são vários os espermatozoides que chegam, só um que entra. A gente já sabe que existe um quimiotaxismo, que existe uma secreção do ovócito que atrai determinado tipo de espermatozoide. Então, não é por acaso, não é? O espermatozoide é meio que escolhido pelo ovócito. E se você lê o Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, você vai perceber que isso começa antes até do ato sexual. Então, a escolha do ovócito, o ovócito que vai, o folículo que vai ovular, qual ovócito que vai ser captado pela fímbria, qual o grupo de espermatozoides que vai poder fecundar aquele ovócito para oferecer para o espírito que está encarnando a melhor condição genética possível para ele. Esse trabalho, publicado em 2005, é muito interessante. A doutora Madalena Goetz, ela é materialista. E ela escreveu esse artigo que ela publicou na Nature, em 2005, porque ela percebeu que as primeiras divisões celulares do zigoto, elas promovem mutações gênicas. Então, o que é?
não é só o pacotinho de gene que eu ganhei do meu pai e os genes que eu ganhei da minha mãe, eu misturo os dois e pronto. Eu vou ser essa mistura. Está longe disso. Aquilo é o ponto de partida. Eu vou mudar todos os genes. Tudo que está... Na hora que eu vou começar as divisões celulares, eu vou ter um monte de mutações. E essas mutações, elas vão ser colocadas pelo espírito, dentro daquilo que ele é nesse instante em que ele está se representando materialmente. Então, as dificuldades dele, as lesões perispiríticas dele, vão se implantar naquele embrião, porque é como ele está nesse instante. Viu, gente? Não é castigo de Deus, não. Não é Deus se vingando de você. É consequência do seu ato. É a mesma coisa que eu dar um murro na parede e quebrar a mão e falar que a parede é que é a culpada de eu quebrar minha mão. Fui eu que dei o murro. A energia que quebrou meu osso é minha. Não tem ninguém me culpando. A parede não está me punindo porque eu bati nela. É uma consequência. Não é? Então, ela percebeu isso e ela diz assim, que define o nosso destino e as características que nós vamos desenvolver. Ou seja, ela percebeu que aquelas primeiras divisões celulares são extremamente importantes e elas traduzem a individualidade que está se manifestando naquele momento. É um momento sagrado esse. Não pode ser menosprezado nem coisificado. A gente vai uma colherada de células, é um punhado de células, não tem nada ali, não tem nada, tem tudo ali. Está tudo ali. Está tudo ali. Então a gente precisa respeitar isso. Né? Aquela entidade tem que ser respeitada. Por que o zigoto é também chamado de célula original? Porque ela é original. Né? Nunca existiu, nem nunca vai existir nenhuma célula igual a ela. Se houver a divisão do zigoto, em vez de ele começar a se desenvolver, ele se dividir antes em 2 zigotos, vão ter 2 zigotos iguais. Mas vão ter 2 pessoas parecidas, mas não vão ser as mesmas pessoas. A Amanda e a Nicole estão aí para provar que eu não estou mentindo. Né? São pessoas diferentes, são espíritos diferentes. Aí o pessoal tinha aquela viagem, dizia assim, vamos fazer um clone, que nem aqueles filmes de ficção científica, fazer um clone e quando uma fala, a outra fala junto, e o que uma sente, a outra sente igual, como se fosse a mesma pessoa. Aí o outro querendo fazer um clone dele para ele continuar vivo. Você pode fazer o clone, mas você vai morrer. Não tem jeito. Né? Você pode formar um corpo semelhante ao teu, mas não vai ser você. E isso daí é uma outra coisa também que ficou bem claro com as experiências de clonagem. Qual é o novo dado científico que gerou polêmica em torno do início da vida? Nenhum. Ao contrário. O que a gente aprendeu de genética, o que a gente aprendeu do genoma humano, o que a gente aprendeu do estudo complexo desses processos, só confirmou o que Van Baer falou lá em 1800 e tanto. Só confirmou. E mais ainda, a gente tem hoje a certeza de que a genética é muito menos importante do que se pensava inicialmente. A diferença entre os genes de um homem e de um chimpanzé é um pouquinho maior que 1%. Entre um rato de laboratório e um homem, né, é um pouco maior que 2 ou 3%. E o pior, os genes são os mesmos. São os mesmos. São os pacotinhos que o André Luiz chamou de consciência fragmentária. Então, quando a gente aprendeu a fazer osso, na escala filogenética, é um pacotinho de genes que faz osso, que faz esqueleto. É o mesmo pacotinho. Até hoje, qualquer vertebrado que vive na face da Terra, se você for estudar os genes dele, os genes responsáveis pela formação do esqueleto são os mesmos. É a mesma tecnologia, não é diferente. Né? O que também foi um abalo no orgulho da humanidade, que a gente achava que a gente era diferente, que Deus criou os animais e a gente, separado. Não, é a mesma criação. Tanto que eu brinco com o pessoal que tem o geriatra, que cuida do idoso, tem o pediatra, que cuida da criança, e o veterinário, que ele cuida da pré-criança. Né? Porque a alma do animal vai ser criança um dia, porque eles estão no caminho da hominização. Né? E a gente tem que começar a respeitar eles também. Eu não vou nem falar nesse assunto que já complica mais. O que diz o Espiritismo? Então você pega lá o Livro dos Espíritos, o livro 2, capítulo 7, o item 2,
que vai tratar da união da alma e do corpo físico. Gente, isso daí é da pergunta 344 a 360. Você tem que ler todas as perguntas e todas as respostas, que está muito bem explicado. Aí vem um lá e pega um fragmento de uma das respostas e disse, olha, os espíritos falaram para Kardec que pode abortar. Olha só. E a gente critica os nossos irmãos evangélicos por levarem ao pé da letra as coisas e não interpretar o conteúdo do texto, né? Estão fazendo igualzinho. Tá? Então, cuidado. E a questão 344 pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é, a união começa na concepção. E eu grifei por causa daquela questão do conceito de concepção que foi, né, deturpado. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O André Luiz complementou isso daí, dizendo para a gente que esse processo de reencarnação, ele termina por volta dos 7 anos de idade. Por quê? Porque a nossa espécie, ela não se desenvolve completamente dentro do útero. A gente tem que nascer antes e terminar o desenvolvimento depois. Por quê? Porque a cabeça cresceu demais. O nosso sistema nervoso, hoje, acho que foi a Antônia que mostrou, tem 1,5 litro o nosso crânio. Né? Foi você, né, Ricardo? O Ricardo que mostrou. Tem 1,5 litro, quer dizer, é um cabeção. E tem que passar pela pelve feminina. Então, se você deixar o sistema nervoso desenvolver até o ponto certo, não nasce. Não nasce. Aliás, eu tenho para mim que cada vez mais a cesárea vai ser o parto normal para a espécie humana. Porque a cabeça da gente está crescendo. Né? Porque o nosso sistema nervoso está se desenvolvendo. E o fato da gente ter ficado em pé, virado bípede, piorou a situação, né? Em termos de parto. Tá? Então, a questão é essa. Você termina a sua formação física com 7 anos. Seu sistema nervoso central vai até os 7 anos. Então, você não está encarnado? Você vê um gurizinho de 3, 4 anos andando de lá para cá, quebrando tudo na sua casa, não está encarnado? É um espírito obsessor? O que ele é? Né? Ele não está encarnado, então ele é um fantasma. Mas você vai pagar a escola para ele, custa caro, né? Escola para fantasma custa caro. Vai na pré-escola para você ver quanto que é. Não é assim? Tem que ter 2 professoras para cuidar, porque eles não param. O risco de acidente é maior, é mais caro. Não é assim? Então, você dizer que não está encarnado porque não nasceu, é a mesma coisa dizer que a criança não está encarnada ainda. Não, isso não é uma encarnação ainda. Vai ser só depois dos 7 anos. Eu não vou nem comentar, né? Porque eu acho que não vale a pena. Lá na 360, ele pergunta, é racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Olha só a resposta. Em tudo isso vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar. Por isso que eu acho o Espiritismo fantástico, né? Não tem parábola, não tem nada. É curto e grosso. Entenda quem quiser entender. Você só não entende se você não quiser. Está muito claro ali. Por que não respeitar as obras da criação, que são incompletas, às vezes, pela vontade do Criador? E aqui ele está dando a cutucada no pessoal que acha que anencéfalo pode abortar, microcéfalo pode abortar. Eu já vi gente querendo abortar trissomia de 21, né? Gente querendo abortar qualquer coisa. Né? Aborta porque vai ser menino, eu queria menina. Mas eu queria loiro e nasceu moreno. Mas não é a hora agora. Mas... Gente, é vida. É vida. Como dizia a doutora Marlene, você só está aí sendo a favor do aborto porque sua mãe permitiu, né? Se ela não tivesse permitido, tinha te abortado, você não estava aí arrumando confusão. Não é assim? Isso pertence aos seus desígnios e pessoa alguma é chamada a julgar. Então vamos cuidar, como está fazendo a doutora Adriana, aqui da Paraíba, né? Vamos cuidar dessas crianças com microcefalia. Aliás, ela é daqui de Campina Grande, não é? Vamos cuidar. Essa mulher merecia um Nobel. Ela merecia. Ela descobriu uma doença e todo mundo ainda fez pouco dela quando ela falou. Né? E a imprensa já se apressou de falar mal. Ela falou, olha, mulher nordestina ainda,
vão falar que é bobagem que eu estou falando, né? E ela antecipou uma coisa importantíssima. Então, a gente tem que cuidar do que está acontecendo e não abortar. Então, é assim, é controle de qualidade? Eu estou lá na linha de montagem, veio com defeito, eu tiro e jogo no lixo? Não é isso, gente. É vida, é ser humano. Eu não posso fazer isso. O orientador Alexandre, Missionários da Luz, quando ele vai falar da reencarnação do Sigismundo, ele fala que a reencarnação começa antes da fecundação. É um processo de materialização. A mulher grávida é uma mulher que está incorporando um espírito. Fisiologicamente, ela está incorporando um espírito. É por isso que as mulheres são mais médiums. É por isso que elas têm mais doenças derivadas do ectoplasma. Porque elas precisam desse ectoplasma para poder fornecer para o reencarnante o primeiro quinhão de ectoplasma até ele fazer a união segura entre o zigoto e ele, espírito, né, com o perispírito dele. Então, essa ligação fluídica com a mãe, ela vai se dando antes até do processo de fecundação. E após a fecundação, inicia-se a replicação celular, inicialmente com o auxílio da mãe e dos consultores espirituais. Quem não leu ainda, leia. É uma das páginas mais bonitas do trabalho do André, é o Missionários da Luz, quando ele descreve o momento da reencarnação do Sigismundo. Todo o processo, a dificuldade, né, e aquele momento. Eu achei muito interessante que quando o casal foi ter a relação sexual, eles aguardaram do lado de fora e protegeram a câmara. E aí, como a fecundação vai se dar depois, no momento em que o espermatozoide chegou no óvulo, eles entraram para dar assistência. Mas o espírito que fez a união era um espírito tão elevado que o André só viu a luz, ele não viu quem era. Ele viu abrir, veio o espírito, que era só luz, e fez a união. Gente, isso é lindo demais. Eu choro toda vez que eu leio, porque eu fico imaginando como é que foi com os meus 3 filhos. A gente teve uma visita celestial, né? Um ser crístico veio em cada das vezes que vieram trazer essas almas para a gente cuidar nessa encarnação, né? E você vai lá e desfaz isso, faz aborto porque não está na hora, faz aborto porque meu marido não quer, ou faz aborto, sei lá, por que outro motivo. Não dá para você encontrar um motivo que justifique isso. A encarnação ocorre no laboratório, no momento da fertilização, e o processo se dá de forma até mais fácil, já que não há interferência do perispírito da mãe. Quem falou isso? Chico Xavier, no Pinga Fogo. Quando, na época, estavam falando assim, que o Chico teria dito que não aconteceria a encarnação quando você fazia a fecundação no laboratório. Na época do Pinga Fogo, era o bebê de proveta, não sei se vocês lembram. E a discussão era essa, e a pergunta foi essa. E ele falou assim, não, a reencarnação ocorre no momento da fecundação. Como a fecundação está ocorrendo no laboratório, vai ocorrer no laboratório. Então vai ser mais difícil, mais fácil, porque só tem lá o técnico que quer que dê certo. O material biológico, que se for afinizado, tem uma atração, como se fosse uma atração magnética com o espírito, e o espírito querendo reencarnar. Se você lê a reencarnação do Sigismundo, o Sigismundo tinha matado o pai nessa encarnação. Toda vez que ele se aproximava, o pai entrava em pânico, matava os espermatozoides dele. Foi muito mais difícil. E se você for ver, o índice de sucesso da fecundação em vivo, ou seja, na mulher, dentro do útero, gira em torno de 24% a 25%. No laboratório, gira em torno de 30%. É mais eficiente no laboratório do que no útero da mulher, a fecundação. E está aí a explicação, o Chico deu, né? Então, quando a gente fala, mas aí congelou o embrião, e daí? Você acha que o espírito ficou dentro do freezer, com cachecol, tremendo de frio? Gente, por favor, não é? Se o espírito é um espírito mediano, normal, ele está miniaturizado, ele está dormindo, está hibernando. Ele vai ficar hibernando 20, 30 anos? Você ficou centenas de anos no umbral, por que você não pode ficar 20 dormindo? Qual é o problema? Você é eterno, você não vai desaparecer nunca. Isso é um átimo, é um milésimo de segundo na sua existência, não é? E se você for um cara já evoluído,
você vai continuar trabalhando na espiritualidade, vivendo. A única diferença é que vai ter um fio de prata que está ligando você lá com o resto. E você vai ter as suas atividades no plano espiritual como você tem todas as noites quando você dorme. Vai para lá, assiste aula, vai em congresso, né? Se você rezar antes. Senão você vai para outros lugares, vai para a balada da espiritualidade, nem sempre é muito legal. O que está em discussão, então, não é quando começa a vida, mas em que ponto dela podemos intervir. E essa questão da hierarquização que eu já falei para vocês. É lícito eliminar uma vida para salvar outra ou outras? O pessoal fala assim, quantas vidas eu vou salvar matando esse embrião? Bom, então tá. Então a gente vai pegar, vamos pegar os detentos, por exemplo, que estão dando trabalho, gastando dinheiro, arrumando confusão, e aí você tira o coração dele, dá para um, uma córnea para um, outra córnea para outro, já são 3, o rim, 4, 5, o fígado, 6, que mais que dá para transplantar? Ah, mas aí vai matar ele. Não, mas quanta gente ele vai ajudar? E ele está lá dando trabalho para a sociedade. Então você é a favor disso? Bom, se você falar para mim que vamos perguntar para a mãe dele, para o filho dele que está preso, se eles vão concordar. Então, tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com as nossas opiniões, ainda mais hoje em época de Facebook. O embrião pode ser destruído se ainda não tiver iniciado o desenvolvimento do seu sistema nervoso. É mais ou menos assim, você comprou o terreno, você vai começar a construir a casa. Aí você está construindo a casa, está faltando pouca coisa para terminar. Aí vai um pessoal lá e se muda. Você fala, mas essa casa é minha. Não é, não. Você ainda não tinha morado, não tinha fogão, não tinha ligado a luz elétrica. Não era sua, não. Agora é minha. Tá certo isso? É a mesma coisa. O cara está construindo a casa, você vai dizer que ele não tem direito porque ele não terminou ainda? Deixa ele terminar. Quando ele terminar, vai ter tudo direitinho e ele vai seguir a vida dele. E a casa, mais ainda, a casa é para ele, do jeito que ele precisa, com as características necessárias dele. Ele é o autor do projeto. E o que fazer com as pessoas com doenças neurológicas, como paralisia cerebral? Então, se o critério é não tem sistema nervoso, pode matar. O sistema nervoso não está completo, pode matar. Se o sistema nervoso não está bem feito, pode matar. Então, todos os pacientes neurológicos com sequela, eu vou matar também. Então, tá? E olha, o pessoal está fazendo isso. Tem gente fazendo isso. E o que fazer com as vítimas de Alzheimer? Também? Vamos matar também? Está ficando bom o negócio, né? Nós vamos terminar com a humanidade. Porque todo mundo, por um motivo ou por outro, não vai merecer estar vivo. Essa é a chamada ética utilitarista. E essa é a frase, as frases que a gente ouve. O fato simples é que matar um bebê jamais equivale a matar uma pessoa. O bebê não é pessoa? É o que então? É que nem o pré-embrião. O que é pré-embrião? Pré-embrião, eu não sei o que é. Vamos estabelecer. O pré-embrião pode matar, o embrião não pode. Então, até tantas semanas é pré-embrião. Ah, então tá. Quantas semanas você quer que libere o aborto? Tantas semanas. Então, até tantas semanas é pré-embrião. Você está manipulando o conceito para a sua conveniência, né? Muitas vezes não é de forma alguma errado matar uma criança quando ela sai do útero. Isso é tudo frase do Dr. Paul Singer, da Princeton. Pasmem, ele é vegetariano e da Sociedade Protetora dos Animais. Ele é contra matar animais para alimentar, mas ele não é contra matar criança, desde que você ache que a criança não tem direito à vida porque ela não tem autonomia. A nossa ética é a ética personalista espírita, mas a ética personalista ela vê o homem como um fim em si mesmo. Ela não estabelece limites, né, ou diferenciação, não hierarquiza as pessoas. A utilização de vidas humanas, seja qual for a condição em que se apresente, transforma alguns homens em meio para o objetivo de outros. Isso nunca é ético, mesmo que eu aceite moralmente. Então, para a gente pensar um pouquinho, né? Consciência sem ciência e ciência sem consciência são radicalmente mutiladas e mutilantes, né? Edgar Morin. Eu acho que a gente precisa muito meditar sobre essa frase. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode agir pelas conveniências, mas pela consciência. É isso que deve pautar a nossa vida. E eu termino com essa frase de Emmanuel. Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina.
Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução do mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Eu ponho essa frase para aqueles espíritas que falam assim: a espiritualidade sabe o que faz. Então, se aquele embrião está encarnado, se tem um espírito ligado àquele embrião e eu matar o embrião, a espiritualidade já sabia que isso ia acontecer. Então, eu não estou fazendo nada de errado. Tá bom. E a sua responsabilidade? Né? O escândalo pode ser necessário, mas ai da mão que pratica, não é? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, nós como espíritas, o nosso posicionamento. Porque quer você queira, quer não, quando você se declara espírita, e quem está aqui hoje, eu sei que não é um espírita só de final de semana, é aquela pessoa que realmente estuda, senão não ia estar aqui no final de semana, né? É aquela pessoa que estuda, que você é alvo, as pessoas olham para você, elas escutam o que você tem para dizer. A sua opinião tem peso. Então, não declarem opiniões antes de colher todas as informações. Tomem cuidado com essa armadilha. E não vão atrás da primeira informação que você recebe. Filtra primeiro. E depois toma uma decisão séria, porque essa decisão vai fazer diferença não só para você, mas para muita gente que está te seguindo e você nem sabe. Muito obrigado.